Já estamos gravando. Ok. Teve um cara aí que eles estão fazendo uns bate-papos online de sexta, cada um tomando cerveja em casa, do seu lado, mas eles estão fazendo uns happy hours. Aí me convidaram hoje, eu falei que não podia, porque ia rolar aqui a de Design Thinking. Aí uma das pessoas perguntou se podia participar. Posso liberar para ele? Opa! E aí, senhores? Dia não, noite. Boa noite aqui. Para mim é dia. Dá para ver o fundo lá, acho, né? Tá bem. Sábado, que horas aí? São 7h53 agora. Manhã, né? Manhã. Cara, eu tô acordado desde as 4 da manhã. Acordei para rodar um projeto aí que eu tô fazendo no Brasil para o grupo Sonepar. E tive reunião com eles das 4 até as 6. Então, tá ok. Que é final de sexta-feira aí para eles, né? Então a gente estava fechando alinhamento um projeto lá. Então tá ok. Já estava despertado aqui. Mas vamos lá, quer testar aí? Você sabe usar o Google Meet, Alex? Você já usou? Cara, eu uso ele todo dia, na verdade. Né? Então tá de boa. Minha conta é Google, tudo, então eu pago, então... Você quer compartilhar aí? Você vai passar um PPT? Você só vai conversar? Não, eu vou compartilhar, eu tenho um PPT aqui, né? Até como o Naka colocou que o ideal seria uns 40 minutos aí de apresentação, então eu tenho sim, claro, preciso de slide para me direcionar um pouco em relação a isso. Vocês estão vendo minha tela aí, provavelmente já, né? Sim. Uhum. Mas eu tenho tá tudo pronto aqui já também. Só na hora que for necessário começar daí. Acho que deixa apresentando aí já, Alex, se você quiser deixar a câmera fechada. Mas esse por que falar sobre Design Thinking, se você quiser deixar apresentando nessa tela aí. Tá bom? Beleza. Tá? Acho que é uma tela legal que quem for entrando vai encontrando. Nakamura, o Fábio é um amigo meu, ele que eu comentei contigo, ele acabou que já entrou aí já até. Opa, fala, Fábio. Boa noite, tudo bom, galera? Bem? Obrigado aí pela oportunidade, hein? Legal, bem-vindo. Tem uma janela de fundo aí, você vai ficar do jeito que você está agora ou essa janela, porque vai estourar a luz atrás de ti, né? Eu posso fechar ela, sem problema. Ou desligo a câmera, não sei como é que vocês estão fazendo isso, tá? Para mim, tanto faz. Eu acho que é legal você ficar com a tua câmera ligada aí, né? Tá. Não é só a tua voz que fala. Pode deixar, acho que pode deixar aí. Tá vendo? Não, sim, eu vou fechar aqui. Peraí, me dá um minutinho aqui. Fernando, boa noite, Fernando. Tudo bem? Excelente, vocês? Não está dando para te ouvir aí. Não sei se você está ouvindo a gente bem. A gente está terminando de se organizar aqui. Fique à vontade. Estão me ouvindo? Muito no fundo aí, muito baixinho. E agora? Preciso falar perto do microfone. Aí ficou melhor, Alex. Acho que tá. Tá bom, beleza. E como é que estão as coisas por aí? Excelente. Vamos bem, cara.
Ainda não, Fernando, tá bem baixinho. Mas assim, se você não for fazer pergunta nem nada, não se preocupa, tá? Ok, eu vou falar mais próximo aqui do microfone. Ah, não, aí bacana. Agora tá dando para te ouvir bem, Fernando. E aí, Covid, como é que tá aí? Cara, aqui eu diria que a gente nem teve uma primeira onda, né? Porque a gente teve, para você ter uma ideia, um total na primeira leva de, acho que foram 100 mortes num país inteiro, o que é nada, né, comparado com o que a gente vem vendo em grande parte dos países, olhando para o Brasil, por exemplo. Mas agora começou uma segunda onda muito forte em Melbourne, que é um outro estado, não é o estado que eu tô aqui na Austrália. Em Sydney as coisas estão bem mais controladas, mas Melbourne eles perderam um pouco o controle. Mas as barreiras estão totalmente fechadas, então isso está totalmente isolado lá, assim, sabe? Mas a gente começa a perceber que vai ser muito difícil segurar uma segunda onda mundial mesmo, porque se a gente pegar o caso da Nova Zelândia, que é um país do nosso lado aqui, ele já estava, se eu não me engano, há quase 4 meses sem nenhum caso. Então você assume que se um país não tem nenhum caso e todos os casos que estavam abertos foram mitigados, né? Você acredita que não vai existir mais caso. E surgiu novamente, acho que foi o primeiro caso na Nova Zelândia. Então aí você começa a se questionar, pô, mas o que é isso então? Não tinha o controle ou realmente o vírus ele já tem até algumas comprovações que ele fica num ambiente por muito tempo, né? Então, por exemplo, se eu tiver com o vírus e tocar na mesa, esse vírus vai ficar na mesa, vai ficar aqui no ambiente, no ar por um determinado tempo, né? Então, acho que vai ser difícil segurar uma segunda onda, mas vamos esperar principalmente pela vacina, né? Essa é a minha expectativa aí. É isso aí. Pra Não, ajudar. só acaba a história quando a vacina chegar, né? Exatamente. A história só encerra lá. Enquanto isso, a gente Aqui a gente vai resolver o problema antes da vacina, porque vai ficar todo mundo infectado, então a gente vai resolver. vai criar imunidade em todo mundo, né? Ou vai morrer todo mundo, enfim. Mas é isso aí. O Ronaldo está por aí já, a Mona Lisa está por aí. Boa noite, gente. Legal, bem-vindo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. noite. Boa noite. Temos o Marcos que entrou aí. Boa noite, Marcos. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. O palco aqui é do Alex e do Nakamura, eu estou só dando um apoio, enquanto o Nakamura se organiza ali, o Alex começa, estou falando boa noite para todo mundo aqui, ajudando o pessoal a se ambientar. Beleza. Bom, aqui eu conheço o Fernandão, o Leandro já conheci nos outros encontros, os demais, o Nakamura, né, e os demais eu não conheço, não. Tá conhecendo agora. Hoje teremos uma palestra que está à frente do nosso tempo aqui hoje. Faz parte. Pelo menos umas 8 horas na frente aí. 13 horas. 13 horas na frente aí. 13 horas na frente. Palestra direto do futuro. Eu vi que a Luciana mandou uma mensagem hoje de manhã para mim, né? Não para vocês, falando sobre uma palestra às 5 da tarde no dia 15, né? E aí eu olhei e falei, nossa, mas hoje é dia 15, né? Já vai acontecer. E aí eu percebi que, na verdade, para vocês ainda era dia 14, né? Então, sempre. Eu preciso ficar fazendo essa transição de fuso. Legal, gente. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal aparecendo aí. Enquanto isso. Boa noite. Boa noite. O pessoal lá no grupo está perguntando, Nakamura, se a gente vai gravar, se vai ficar disponível depois. Vamos gravar e vai estar disponível, sim.
Vamos fazer essa parte aqui. Aí, vamos lá. Fala, Rogério. E aí, Marcos, tudo bem? Bom, tudo bem. E aí, enquanto o pessoal está chegando, da onde que vocês são aí? Qual a empresa de cada um aí? Eu sou da Embraer, Mona Lisa falando. Eu Legal. conheci o Nakamura o ano passado, ou 18 ou 19. 19 foi um ano tão conturbado para a Embraer, já que a gente estava no processo de venda. Então, ou foi 18 ou foi 19, né, Naka? Eu não lembro muito bem. Acho que foi 18, né? Foi no grupo do Sai Brasil para escrever a revista que eu conheci o Naka, e a gente até recebeu o Naka na Embraer para fazer um benchmark sobre governança de processos. É o tema com que eu trabalho lá na Embraer. Fábio Souza aqui, de Campinas. Eu atuo atualmente aqui no CPQD, e com gestão de processos de projetos de software, tá? Entrei aqui a convite do Leandro Garcia, então obrigado a todos aí que permitiram aí a possibilidade. Obrigado. Seja bem-vindo. Valeu. Meu nome é Fernando. Você está transmitindo lá no StreamYard, no YouTube? No YouTube, eu estou fazendo o teste aqui. Vê se você consegue ter acesso no YouTube. Eu estou vendo você lá no YouTube. Tá vendo? Os caras me deram acesso, tá? Rápido assim? Eu peguei lá, eles testaram e começou. Então tá bom. Legal. Só que eu estou vendo você, eu não estou vendo a tela aqui. Eu acho que você precisa compartilhar a tela aí. Agora eu tenho que ver como que faz aquele negócio lá. Nós estamos testando aí uma ferramenta que eu apresentei hoje pro Nakamura para a gente fazer de uma outra forma as próximas edições aí. Vamos lá, vai. Vamos parar de brincar, vamos lá. Já estamos lá com 11 pessoas aí. Acho que interessante a gente começar. Obrigado aí pela presença aí de todos, né? E vamos falar um pouquinho primeiro antes da nossa comunidade, né, Leandro? O Alex também participa de longe lá, surfando lá. Vamos ver. No YouTube ou no... Eu acho que é legal vir por aqui hoje, Nakamura, e aí na próxima edição a gente entra lá. A ideia seria eu, você e o Alex lá, aí, né? Deixa eu pegar. Eu acho que o pessoal vai Vamos entrar. lá. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu estou ouvindo normal. Perfeitamente. Eu acho que a ideia aí é o Alex fazer uma apresentação primeiro, então a gente deixa o microfone mudo. E Leandro, depois tá o me Alex... ouvindo? Sim. Boa noite, Matheus. Está nos ouvindo, Nakamura? Oi, estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Você está nos ouvindo, Nakamura? O Alex pode começar? Travou, acho. A gente está ouvindo ele, mas acho que ele não está nos ouvindo. Leandro, tá me ouvindo? Sim. Tá?
Beleza, então. Legal, gente. Boa noite, vamos lá. Vamos voltar a conversar aqui de novo, que deu pau aqui no meu sistema aqui, né? Bom, deixa eu apresentar um pouco aí a nossa comunidade aí, comunidade do conhecimento, Agente 4.0. Daqui foi uma ideia que começou lá por volta de 2012, assim, em alguns eventos do PMI, onde a gente encontrava o pessoal, né, especialistas, são profissionais, consultores, e começando a conversar, falando assim, por que não a gente organizar encontros onde a gente consegue alavancar todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso background e conseguir disseminar isso, né? Não somente só no grupo de gestores de projetos, gerentes de projetos, mas como designers, engenheiros, tecnólogos, administradores, consultores, né? A parte acadêmica, e assim a gente começou a fomentar esse tipo de evento. E aí, em 2018, praticamente 2 anos atrás, a gente começou a tornar real esses eventos, né? Ou seja, tornou mais físico o encontro entre a gente. E a gente começou a encontrar, começamos a ter vários assuntos sobre engenharia, análise de valor, gestão ágil, modelos híbridos, né? Indústria 4.0, revolução industrial que a gente tinha, e a troca de experiência e o conhecimento, eu acho que enriqueceu, né, todos nós, nossos currículos, porque, por exemplo, eu estou já há uns quase 27 anos na área automobilística, né? Então você fica aquele vício dentro da área automobilística. Então, quando você encontra gente da telecomunicação, quando você encontra da área petroquímica, agro, né, farmacêutico, e você verifica que existem novas formas, metodologias, ferramentas, sistemas, e a forma de como você aplicar, sai fora um pouco daquele esquema teórico de aula, e você começa o quê? Adaptar, né, o conceito à prática. E isso foi legal nesses encontros que a gente teve, e foi assim, abriu um pouco a nossa mente, né? E qual é o intuito nosso? Nosso intuito não tem fins lucrativos, nosso intuito é fazer esse networking. Se surgirem oportunidades entre a gente, ótimo, que seja legal, mas assim, sempre alavancar esse networking, esse encontro, onde que a gente consiga crescer, principalmente para a gente, para a comunidade aqui, não somente de Campinas, vocês estão vendo que é praticamente global o nosso encontro, né? Temos gente na Austrália, gente em Paris, gente aqui, gente na Alemanha, que está fazendo esse encontro junto com a gente. Mas para alavancar também um pouco o conhecimento do nosso país, que eu acho que com a vinda dessa nova era digital, ou aqui chamado de manufatura avançada, ou conceito avançado, novas tecnologias, IoT, indústria 4.0, a gente, como é sempre, vai ter que ter o jeitinho brasileiro, né, que é um pouco... não é gostoso falar sobre isso, mas nós somos sempre praticamente filiais, tirando exemplos de grandes empresas, né, como a gente tem, né, a Embraer, temos outras empresas locais que a gente consegue alavancar isso daqui, né, e a própria média e pequenas empresas que a gente tem na área acadêmica. Então, esse é o intuito, e aí a gente, assim, estamos no meio de especialistas, então eu chamei algumas pessoas que já atuam, né, o tema específico, essas pessoas atuam com esse tema específico, mas são pessoas que, conhecendo, né, no dia a dia, são pessoas totalmente abertas, né, totalmente de cabeça aberta. E o intuito é elevar esse conhecimento. Muitas das coisas, o professor se torna aluno, né, aluno se torna professor, e é isso que a gente está querendo. Hoje, numa conversa que eu tive do Leandro para fazer alguns testes, eu acho que em meia hora que eu conversei com o Leandro, eu aprendi mais do que a gente estava fazendo o teste, né? Eu falei assim, poxa, realmente, eu acho que montadora autopeças está ficando bem para trás hoje no mundo, né? Quando você fala em TI, quando você fala em área de marketing digital, então você começa a ter esse disparate, e foi legal. Bom, falei demais, eu acho que agora vocês estão interessados para o nosso especialista, que é o grande Alex.
O Alex vai falar um pouco dele, a trajetória um pouco dele, vai conversar. Eu peço para que vocês deixem no mudo, mas aí o Leandro também vai me ajudar aqui a moderar, né? Ele tem mais experiência nessa parte. E aí, nos 20 minutos finais, a gente abre para perguntas e respostas. Se vocês quiserem mandar via chat para não perder, tudo bem, a gente vai anotando, eu e o Leandro, a gente vai fazendo a moderação. Peço que vocês também façam essa moderação, pela maturidade que a gente tem no grupo. Mas o intuito é, nos 20 minutos finais, a gente discutir um pouco, né, sobre o Design Thinking. Como que vocês enxergam, o que tem de novidade ou não tem novidade, ou o que vocês gostariam de saber, ou o que não foi comentado, que talvez seja parte interessante para a gente, né, até para a gente enriquecer. Então, vamos lá. Deixo a palavra aí com o nosso querido Alex, que acordou cedo aí na Austrália. Espero que ele já tenha ido surfar, Alex. Hoje está um pouco frio aqui. Aí fica com você. Abre o seu... Acho que você está no mudo. Opa, desculpa. Tá me ouvindo? Sim. Aí lembrando, né, o Alex está lá na Austrália, então em algum momento a gente pode ter aí alguma lentidão, a gente entender aí que tem dados sendo transmitidos aí mundo afora, né, atravessando o mundo. Bom, vocês estão me ouvindo, só para saber, para começar aqui? Leandro, se puder responder. Sim. Tá, perfeito. Vamos lá, então, pessoal. Bom, eu vou cobrir aí ao longo de uns 30, 40 minutos um overview que eu trouxe para vocês em relação a Design Thinking, tá? Só para me apresentar um pouco rapidamente, assim, né? Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo aí do Brasil. Praticamente minha carreira e minha vida toda depois eu passei em Campinas, então minha faculdade foi na área de marketing em Campinas, depois eu fui estudar na Unicamp também fazendo um curso voltado para estratégia de gerenciamento de negócios na Unicamp. Fiz uns cursos na SPM voltado para gestão de projetos, com abordagem principalmente do PMI, modelo mais tradicional. Também fui fazer alguns cursos voltados para branding. Então, isso é o que eu falo que é a minha educação um pouco mais formal, vamos colocar assim, né? A gente vem de uma geração no qual, pelo menos eu venho de uma geração no qual a certificação ela era muito valiosa, né? Então, eu coloco que isso é minha formação formal, vamos colocar assim, de acordo com o mercado. Mas aonde, de fato, eu destaco minha carreira está principalmente nessa parte aqui, onde eu comecei a estudar principalmente Design Thinking, Agile Approach, eu comecei a estudar. O Naka foi uma das primeiras pessoas que me introduziu nesse contexto. Tive a oportunidade de contratá-lo aí numa empresa que eu trabalhava no Brasil, para ele poder ajudar a disseminar a cultura de Agile dentro da nossa organização. Fui estudar muito Filter Thinking, Filter Design, que a gente chama também, Mind Maps, sou especialista em UX, com um dedinho em UI hoje também, atuo muito mais forte como Service Design, e também sou Agile Scrum Master, apesar de não executar. Eu faço muito mais para absorver conhecimento e conseguir trazer para o time do que de fato oferecer ou levar isso como produto para o mercado, tá? E hoje as minhas inspirações e aonde eu busco conhecimento e aonde eu busco certificação ou conhecimento de fato, a gente está falando da Stanford, da Ideal, né, que estão conectadas aqui, a WIMI, que é uma empresa que eu trabalhei no Brasil, que é uma referência aí no interior de São Paulo, principalmente na região de Campinas, Nielsen Norman Group, é onde eu busco minhas certificações, principalmente para a parte de UX, a Udemy, que todo mundo deve conhecer, lá tem muito conteúdo legal que ajuda, inclusive nesse contexto de Design Thinking, e na Interaction Design Foundation, que é uma empresa muito bacana que você consegue pagar, por exemplo, um subscribe mensal e ter acesso a um pool enorme de conteúdo dentro desse contexto de UX, Service Design, Agile e coisas nesse sentido, tá? E algumas curiosidades que eu tenho para mim, que eu estudo e vou atrás por curiosidade mesmo, é essa questão de como a gente pode ser mais criativo, como a gente pode entender um pouco mais o nosso cérebro, como a gente consegue ser um pouco mais sábio, trazer um pouco mais o contexto de sabedoria para a nossa vida, e como que a gente consegue, de fato, empoderar e disseminar tudo isso que a gente aprende para a comunidade. E é por isso que eu faço parte não só dessa, mas de muitas comunidades, que é um dos grandes propósitos que eu tenho de vida, de disseminar esse conhecimento que eu absorvo, e também com o intuito de absorver conhecimento de outras pessoas na mesma situação, tá?
Aqui, nem vou entrar nesse detalhe, são só algumas empresas que eu já trabalhei, então talvez alguns aqui possam se identificar. Então, eu já trabalhei em indústria, já trabalhei muito com startup, algumas empresas diferentes aqui da Austrália. Recentemente veio tocando um projeto para o Grupo Smile, para a Netflix também, e algumas outras empresas na Austrália aqui também, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Por que que a gente deve falar sobre Design Thinking hoje em dia, tá? Então, por que que o Design Thinking ele passa a ser algo... Eu até tomo cuidado para não parecer que é modismo, tá? Porque, para mim, ele não é modismo, e aí eu vou explicar um pouco do porquê, tá? No contexto, quando eu contar. Mas a primeira coisa que eu preciso colocar para vocês, quando a gente fala Design Thinking, ou do Mindset Design, é que ele vem conectado com a evolução da sociedade, né? Então, provavelmente tem pessoas aqui que têm um conhecimento mais profundo de gestão de projetos, gestão de governança corporativa, entre outras coisas. Então, sabe o quanto a evolução das eras impactam diretamente na nossa sociedade, impacta diretamente nas empresas, impacta diretamente na forma com que a gente gerencia projeto, na forma com que a gente projeta inovação dentro das empresas. E o design não é diferente, tá? Então, se você pegar um ponto de vista de sociedade, a gente vivia num contexto onde as coisas eram muito mais lineares, né? A gente tinha muito mais visão, a gente tinha um leque de opções muito menor. Isso a gente pode falar no contexto de gestão, a gente pode falar num contexto de o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, antigamente, a gente já nascia, por exemplo, muitas vezes sendo direcionado na carreira que o nosso pai tinha. Num período de agricultura, por exemplo, muitas vezes a gente trabalhava no campo, né? A gente tinha aquela questão dos senhores feudais, por exemplo. Depois disso, a gente começou a ampliar um pouco, né, a diversidade que a gente tem no sentido de informação, de formação também, e a gente começa a entrar numa era industrial, né? Uma época muito forte que todo mundo aqui deve ter vivido de alguma forma, né? Mesmo que seja de uma forma mais rasa e alguns mais profundo, mas um momento muito de comando e controle. Então, as coisas eram muito delegadas, né? Eram muito controladas. E isso fazia com que as decisões e as opções, elas eram menores também, porque a gente tinha uma cadeia hierárquica, né, que fazia com que as coisas tivessem que acontecer da forma que elas eram demandadas para serem feitas de fato, né. Só que a sociedade, ela começa a mudar, ela vai evoluindo, né, e vem evoluindo cada vez mais, numa velocidade cada vez maior, e aí a gente entra num contexto de era de informação, de era do conhecimento, que muitas pessoas chamam, de era de rede, de era de conexão, e hoje a gente vive uma transição de uma era de conhecimento para uma era que eu particularmente gosto de chamar muito, que é uma era de sabedoria, né? É uma era no qual a gente tem a capacidade da gente poder, de fato, identificar o que o mercado oferece, o que tem disponível em tecnologia, entre outras coisas, e a gente poder promover para a gente, para a sociedade, para a nossa empresa, a questão da sabedoria, que é de fato a gente pegar tudo que a gente aprendeu e começar a questionar esse aprendizado e começar a gerar novos conhecimentos em cima disso, tá? Só que, junto com isso, vem esse contexto também muito comum no mercado, né, que praticamente todo mundo, indiferente da área que atua, já ouviu falar, que é esse contexto de VUCA, né, de um ambiente extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente vive. Só que esse ambiente, quando a gente fala do contexto de design, ele é totalmente favorável, porque quando a gente olha para o contexto de design, a gente consegue trabalhar nesse ambiente VUCA e fazer o que a gente chama de um shift disso, e trazer a linearidade para uma solução, e a gente faz o VUCA, que é esse que a gente busca evitar, vamos colocar assim, e a gente faz ele vir para um contexto onde a gente, de fato, tenha visão, tenha um melhor entendimento sobre isso, a gente tenha mais clareza e a gente consiga trabalhar com mais agilidade, né? E aí alguns termos que começam a surgir também é essa questão do Be-Exponation, né? Que cada vez mais um único indivíduo ele consegue provocar uma grande mudança na sociedade, né? Você consegue ser exponencial. E é onde a gente começa a ver muitas empresas traduzindo isso em forma de produto, em forma de solução. Então, a gente vê grandes... é fácil falar dessas empresas, mas empresas como Uber da vida, por exemplo, Airbnb, entre outros, que por conta apenas de um aplicativo ou uma solução,
a gente consegue exponencializar o crescimento e consegue trazer um grande impacto para a sociedade, não mais de forma local, mas principalmente expandindo a rede, trabalhando isso de forma global, tá? Então, essa é a conexão que eu faço com sociedade, só que quando a gente fala de sociedade, a gente fala de empresa, né? Então, a gente começa a ver nesse contexto de evolução de sociedade uma série de empresas tendo dificuldade, principalmente as grandes empresas mais tradicionais, né? Tendo dificuldade de se movimentar diante dessa inovação em relação a metodologias, em relação à sociedade, em relação à cultura, à gestão interna da empresa mesmo, né? Então, eu gosto até de usar essa foto, que é mais ou menos a brincadeira. Às vezes a gente quer mover uma peça, se eu quiser mover um container desses que estão aqui, eu tenho que mover todos os outros, né? Porque a gente fala de uma estrutura mais robusta, de uma estrutura mais tradicional, mais conservadora. Então, a promoção da mudança ela fica um pouco mais difícil também. E aí, por isso que alguns temas começam a ganhar tanta relevância, né, e começam a ganhar tanta atenção no mercado. Entre eles, a gente fala, por exemplo, do contexto de Lean Startup, que é um contexto que eu adoto, que eu uso, e o que o design é incorporado, né? Principalmente porque a gente tem algumas coisas que a gente fala nisso, que é toda atividade inicial que não contribui para o aprendizado dos clientes é considerada desperdício. Então, esse é um dos princípios do Lean Startup, que ele é muito forte dentro do ambiente de design, né? Outro é quando a gente fala que fazer com que novos clientes surjam das ações de clientes passados é algo que a gente precisa absorver o tempo todo. Então, dentro do contexto de design thinking, principalmente, a gente sempre olha para o passado, a gente sempre olha para histórias para poder melhorar isso e promover o futuro, né? Então, isso está totalmente conectado. E outro ponto que eu gosto bastante do contexto de Lean Startup é quando a gente fala da entrega de pequenos lotes, de você ter uma entrega em pequenos lotes, mas uma entrega contínua, e ao mesmo tempo que toda premissa toda premissa é ato de fé, até que ela possa ser testada. Então a gente quebra um pouco aquela questão de simplesmente seguir com hipótese, e a gente começa a seguir com, de fato, coisas que são testadas e validadas para a gente poder melhorar, iterar e seguir em frente. Então, tudo isso, quando a gente fala dentro do contexto de Lean Startup, começa a promover muita mudança dentro das empresas. E aí a gente começa a ver um novo ciclo, né, de Lean Startup, é um novo ciclo de inovação, que é esse daqui, né, que acredito que muitas pessoas aqui conheçam também, que a gente fala principalmente da parte, né, de experimento, de geração de hipótese, geração de ideia, geração de possibilidades, que bate muito forte no Design Thinking, que é o que eu vou falar hoje, seguindo no contexto de Lean UX, junto com Agile, né, que é na parte de gestão de construção, de validação de MVP, de teste, de experimento, de receber feedback, por aí vai. E depois um outro tema que eu vou conversar com vocês mais para frente, que é a parte do growth. Como que depois do momento de maturidade já de uma solução, a gente consegue trabalhar o growth principalmente em dois pilares, né? Em maior adesão de usuários ou aumentar o número de faturamento da empresa, né, o retorno financeiro, tá? E a gente começa a perceber que tem muitas empresas, como, por exemplo, esse daqui da Accenture, que é um exemplo de ciclo de inovação, né, de produto que eles têm na Accenture, que, por mais que eles mudem o formato, por mais que eles mudem o modelo, né, por mais que eles mudem a estrutura, né, adotando o Design Sprint, por exemplo, dentro do contexto deles, a gente percebe que o Design Thinking, ele continua sempre presente, né? Então, isso também casa com essa questão de inovação dentro das empresas. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da cultura. Cada vez mais a gente fala de ambiente mais, de menos hierarquia, ambiente menos verticalizado, mais horizontalizado também, mais horizontal. A gente fala de cultura, a gente fala de colaboração, né? E tudo isso vai de encontro com os princípios que a gente tem dentro do design também. E quando a gente entra mais profundo na inovação no dia a dia dentro das empresas, a gente começa a ver coisas que o design contribui diretamente, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os 5 principais desafios que a gente vem capturando dentro das empresas, no mercado, a gente olha propósito e direcionamento, que é aquilo que você constrói algo sustentável para o futuro. Então, o design ele sempre parte de um princípio de uma real necessidade.
Então, isso faz com que a gente consiga, de fato, criar coisas que vão ser, vamos dizer assim, permear por mais tempo no mercado, né, num cenário futuro. O design, ele provoca muito o status quo, porque muitas vezes a gente vai para o mercado e a gente identifica que o nosso usuário, ele muitas vezes está buscando coisas diferentes do que aquilo que a gente está promovendo como empresa e o que a gente está oferecendo. Então, ele promove isso, que é um dos grandes desafios da inovação. Um outro contexto é que, ao mesmo tempo, ele não... como é que eu vou colocar assim? Não existe um modelo único de inovação ou um modelo disruptivo único para o mercado, né? Existem vários modelos e existe um modelo que é mais adequado para o seu modelo de negócio, né? Então, o design, ele também permite você construir novos modelos de negócio, né? Definir novos business requirements que você vai incorporar, muitas vezes, no modelo tradicional, né? Então, isso é algo positivo que a gente consegue trazer dentro dos desafios da inovação. Além disso, o ritmo da inovação, ele é cada vez mais acelerado. Então, o contexto de Fail Fast que a gente tem dentro do contexto de Design Thinking, ele acelera essa inovação ou minimamente a validação de algo que você queira promover como inovação no mercado, né? E, por último, essa questão da cultura do engajamento, já que ele promove um ambiente mais colaborativo, com open space, com menos hierarquia, entre outras coisas, que promove a capacidade da gente nutrir ideia e nutrir esse ambiente de inovação dentro das empresas, tá? E aí tem outro ponto, né? Eu gosto muito de livro, tá? Então, por isso que eu sempre trago algumas relações com livros. Um outro livro que eu gosto bastante é esse primeiro aqui, que é o De 0 a 1, né? O Zero to One, do Peter Thiel. E tem uma coisa que eu gosto muito que ele fala assim: qualquer forma nova e melhor de fazer alguma coisa é considerada inovação. Então, muitas vezes a gente está dentro de empresas e às vezes a empresa fala assim, a gente precisa inovar. Mas o que realmente é inovação, né? Então, se você está fazendo algo novo, está fazendo algo relevante para o mercado, para o seu usuário, você está sendo inovador. Mesmo que isso seja pegar algo que existe e você simplesmente colocar um novo layer, colocar uma nova capa, desde que isso traga uma nova, vamos dizer assim, um novo aprendizado ou uma nova experiência para o seu usuário, né? E também um outro ponto que ele traz nesse livro que eu gosto muito, que ele fala, é sobre fazer perguntas que o levem a encontrar valores em lugares inesperados. Então, o design, ele tem muito essa coisa do uncover, de a gente descobrir coisas que talvez a gente não percebia antes, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer muito. Um exemplo que eu trago aqui, esse cara aqui, o Dick Forsby, ele foi o primeiro cara, dentro do salto em altura, a fazer o salto em altura de costas, né? Até então, as pessoas sempre iam saltar e faziam um salto de frente, né? Ou tentavam um salto direto, mas ninguém saltava de costas. Então, ele experimentou um novo jeito de fazer uma mesma coisa, tá? Então, isso é tido como inovação, tá? Então, é isso que eu queria clarificar para vocês. Uma frase aí conhecida por todos também, né? Você não pode resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou, que é a questão do Albert Einstein. A gente também não pode tentar buscar um novo resultado fazendo sempre uma coisa da mesma forma, né? Fazendo a mesma coisa sempre. Então, inovação é sempre tentar mudar alguma coisa, ou tentar mudar um pouco, pelo menos, a mentalidade que a gente vem trabalhando. E aí, um outro ponto muito forte que o design incorpora muito é a questão da tecnologia. Porque quando a gente fala de design, a gente fala também de trazer um momento de pensar daquela coisa, sabe, think out of the box, né? Então, pensar fora da caixa, que a gente consegue, de fato, pensar em coisas que parecem que não são factíveis e torná-las factíveis de fato, né? Então, isso faz com que a gente consiga viver um momento de sociedade que é único para mudar o mundo, que a gente, de fato, consegue usar a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de pensar à frente, com a viabilidade de tecnologia que a gente tem disponível hoje no mercado, tá? E aí eu entro aqui agora, depois desse contexto até longo, mas eu acho ele crucial para a gente poder apresentar o Design Thinking, eu entro aqui para explicar um pouco sobre o que é, né? E a primeira coisa que começa a aparecer normalmente, Design Thinking é o quê? É uma ferramenta? É um processo? É um mindset? Ele pode ser várias coisas, do meu ponto de vista, tá? Eu vou trazer duas definições de design para mim aqui. Primeiro, ele é um mindset.
tá? E ele é um mindset pautado em Human-Centered Solutions, tá? A gente fala de Human-Centered Design. Então, você projetar colocando o ser humano no centro de tudo que você vai fazer. E como todo mindset, ele tem princípios, né? Ele tem coisas que direcionam esse mindset. Então, se você faz alguma coisa na sua empresa hoje, por exemplo, ou na sua vida, né, que ele é pensado para o ser humano, que ele tem um apelo empático, que ele promove um contexto colaborativo entre pessoas, que ele promove e provoca a experimentação, e ele tem um processo iterativo de coletar feedback e promover melhoria. E se ele é otimista, sempre assumindo que a gente vai começar um processo tendo o melhor resultado possível no futuro, a gente tem um mindset. Eu não estou falando de processo aqui ainda, eu não estou falando de etapa, eu estou falando de princípios. Então, se você conseguir levar isso para dentro da sua empresa, para dentro do seu time, para dentro do seu contexto de trabalho no dia a dia, eu diria que você já promove design thinking, você já promove o mindset de design. Então, por isso que eu gosto, sim, de tratar ele primeiro como cultura, como mindset corporativo, tá? E quando a gente fala dessa questão de mindset, principalmente, aí eu vou trazer um contexto aqui de inovação também do Tim Brown, que é um dos caras que criou o Design by Change, que é um dos livros de cabeceira de quem trabalha com Design Thinking. Ele traz um contexto muito forte que para você promover inovação no mercado, né, você precisa conectar 3 frentes, 3 esferas. A primeira esfera que ele coloca é a esfera que é onde o Design Thinking ataca principalmente, que é o do desirability, que é a necessidade, né, que apesar de ser uma tradução aqui de necessidade, eu gosto de traduzir como desejo, como esperança, como necessidade também, claro, né, como sonho, como tudo isso que permeia o ser humano, que permeia a persona, que permeia o usuário que a gente quer resolver. Mas se você não começa algo a partir de uma necessidade real do mercado, né, um desejo, uma esperança, um sonho, a gente tem grande chance de você ter um produto sensacional, que resolve um problema do seu negócio, que conecta as melhores tecnologias, mas não resolve um problema do usuário real. Então, esse contexto que ele traz, ele fala que a gente precisa começar pela necessidade, mas também a gente não pode morrer na necessidade, tá? Porque tem muitas empresas também que buscam resolver a necessidade do usuário de forma isolada, né? E aí conecta principalmente a esfera de feasibility, que é da tecnologia que a gente tem disponível e acessível hoje no mercado, e começa a colocar uma grande energia nesse caminho de tecnologia, mas que às vezes vai em desencontro, né, com qual é o propósito real que ela tem como empresa. Então, cada vez mais nas empresas que eu venho trabalhando junto, promovendo e assistindo, eu venho colocando que a gente precisa conectar fortemente essas 2 etapas, né? O que o business tem de propósito de fato, né? Qual é o Golden Circle que a gente tem no business, né? Qual que é o why desse business e como que a gente conecta isso e permite que ele resolva problemas na sociedade. Para depois a gente olhar e ver o que de fato a gente precisa trazer de tecnologia para ajudar a resolver. Porque nem sempre eu preciso ser disruptivo para ser inovador, tá? Eu posso usar o que já tem e o que já existe no mercado. E assim, quando eu defino o mindset de design thinking, eu gosto de falar que o design é você sair de um contexto antigo que a gente vivia até de sociedade, de empresa, e eu lembro até de frases que eu tive na faculdade, principalmente de professor de marketing, que falava assim para mim: vocês precisam fazer as pessoas quererem algo, vocês precisam criar a necessidade no mercado. E o pensamento de design, ele vai um pouco oposto disso. A gente precisa identificar a necessidade do mercado. Então a gente sai do contexto de fazer as pessoas quererem algo e faz com que elas de fato, com que a gente façam coisas que elas precisem. Então eu não crio a necessidade, eu identifico e gero solução para essa necessidade, tá? Mas o design thinking, ele também pode ser um processo, tá? Então, o processo do design thinking, ele é simples. Eu vou passar até um pouco rápido por isso, porque no fim,
Se você quer simplesmente aprender o processo de design thinking, você pode até comprar o livro e você pode ver claramente quais são os processos de design thinking. Esse é o modelo mais tradicional da The School, que é o modelo que eu sigo, e aí eu tenho um modelo adaptado que eu trabalho no dia a dia, mas que a gente tem essas 6 principais etapas que eu coloco: entendimento, empatia, definição, ideação, prototipação e teste, tá? A etapa de entendimento, ela é crucial, e é onde ela vai conectar isso que eu falei para vocês dentro das nossas 3 esferas aqui de inovação. Ela vai permitir eu identificar tudo que existe de conexão com o nosso business. Então, eu vou profundamente, né, falando um pouco de ferramenta, eu vou profundamente no business model da empresa, eu vou identificar o porquê essa empresa existe, quais são os princípios e valores que ela tem, como ela entrega a proposta de valor dela para o mercado. Eu vou minimamente começar a construir uma proto-persona do meu usuário. Eu vou fazer uma desk research com alta profundidade. A gente vai para o mercado olhar os competidores e fazer para identificar o que o mercado já faz. Eu não vou ficar repensando, reinventando. Então, com todo esse benchmark que eu faço, esse desk research, esse aprofundamento, a gente consegue ir para uma primeira etapa, que é a etapa de empatia, com algumas respostas, com algumas perguntas que a gente possa ter já respondidas. Então, a gente tem um processo que a gente chama de matriz CSD, que são certezas, suposições e dúvidas, que permite a gente, num primeiro momento, olhar e falar assim, cara, eu já tenho certeza disso, eu não preciso perguntar, eu não preciso investir energia. Eu tenho algumas suposições aqui sobre algo, eu tenho uma suposição que eu posso, com uma pesquisa quantitativa, validar, mas eu tenho uma série de dúvidas que eu preciso de porquês para responder. E aí é onde a gente entra, principalmente nessa etapa de empatia, né? E a etapa de empatia é extremamente importante, porque a gente vai conversar com pessoas reais, que têm problemas reais, necessidades reais. E uma frase muito comum, né, do design é: people ignore design that ignores people. Of course, desculpa. Porque se você simplesmente fizer algo pensando na sua necessidade, e as pessoas têm uma necessidade diferente, elas vão ignorar, né? E é por isso que quando a gente fala do processo de empatia no design, a gente precisa ter uma real empatia, uma empatia autêntica. Então ninguém quer ver lá o filme do Rei Leão, por exemplo, na hora que o Mufasa vai pegar lá, né, e o Simba e erguer, ninguém quer ver ele exaltando o Simba, do mesmo jeito que a gente às vezes exalta, vai para o mercado, faz pesquisa, coleta um monte de informação, mas na hora de trabalhar a solução que a gente tem, a gente pega tudo isso e joga fora. Aí a gente parte do quê? Não, do que a empresa acha, do que a empresa acredita, entre outras coisas. Então a gente precisa fazer com que o nosso cliente, tudo que a gente capture de informação dele, de fato seja utilizado para a gente promover essa mudança para o mercado, tá? Então a gente precisa de fato olhar para as outras pessoas e se perguntar se o que a gente está vendo nessas pessoas é algo que de fato a gente está vendo e aprendendo e escutando, ou a gente simplesmente está colocando os nossos pensamentos sobre elas. Porque a gente sabe, quando a gente fala com dados e com pesquisa, a gente consegue contar várias histórias e diferentes histórias com a mesma informação, principalmente quando a gente fala de dados. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não direcionar o que a gente está ouvindo das pessoas para aquilo que a gente, como negócio, quer trazer como resultado. Sabe aquela coisa de que eu vou para o mercado para validar a minha ideia, no sentido de validar mesmo, para eu pegar o que o mercado está dizendo, capturar aquilo que valida a minha ideia, trazer só o que é interessante e falar, tá aqui, validei positivamente. Mas quando a gente fala em validar a ideia no mercado, validação ela pode ser sim ou não. Então a gente tem que, de fato, para o mercado ouvir, entender e poder dizer, não, eu vou abandonar essa ideia, eu vou pivotar essa ideia, eu vou iterar essa ideia, tá? E a gente tem algumas etapas, né, quando a gente fala de empatia, que pode ser um processo de imersão, de observação, de engajamento, também não vou entrar muito no detalhe disso. E aí, falando de ferramenta, que eu estou tentando trazer algumas ferramentas para vocês entenderem também, tem uma que é muito legal, que chama Anatomia de Entrevistas, né, Anatomy of Interview, que vocês podem procurar também, que ela fala principalmente do contexto de como você conduz uma entrevista de empatia com qualidade, tá? Sempre buscando ser humano, buscar história e falar sobre sentimento. A gente também roda pesquisas quantitativas para validar hipóteses que a gente tem, antes de seguir para a segunda etapa, que é essa etapa de definição. A etapa de definição, ela tem principalmente como objetivo de a gente cavar
de a gente achar onde está o ouro de verdade, né? Fazendo uma alusão aqui à questão do processo de mineração. Então a gente vai para o mercado, coleta aquele monte de informação, e depois a gente volta para dentro de casa e trabalha toda essa informação com o intuito de gerar insights. Insights que permitem a gente depois tomar algumas decisões, né? E, de fato, definir qual é o desafio que a gente vai querer resolver. E esses insights, do ponto de vista ferramental, né? Aqui é um exemplo, esse sou eu, num processo aqui com alguns poucos post-its, no qual a gente pode classificar todos os insights de várias formas, né? Esse aqui é um exemplo no qual a gente categorizou por afinidade de personas, mas a gente poderia construir persona, né? Ou a gente poderia pegar esses conteúdos e construir, por exemplo, uma Service Blueprint, a gente poderia construir uma Customer Journey, ou uma Journey Mapping, a gente tem uma série de ferramentas que a gente poderia utilizar para mapear todo esse aprendizado e identificar o principal, qual é a definição de desafio que a gente quer resolver. E ele pode ser um desafio do ponto de vista macro, de business, como ele pode ser um desafio do ponto de vista específico de feature. Por exemplo, eu quero evoluir uma determinada funcionalidade numa solução já existente no mercado, tá? Então, essa é uma definição que tem que ser muito clara nesse momento, para você também não querer abraçar o mundo. Eu gosto de falar que o design, ele tem a capacidade de resolver grandes problemas, mas ele talvez não vai resolver esse grande problema em uma única sprint. Você vai ter que rodar várias sprints e resolver vários pequenos problemas para você resolver um grande desafio de fato, tá? Depois disso, a gente vai para a etapa que eu coloco é a mais divertida, que é a etapa de ideação, que é onde a gente vai, de fato, colocar tudo aquilo que a gente tem na cabeça, sempre olhando para o que a gente aprendeu, porque a gente ouviu, de fato, no mercado, conectando essas ideias que a gente quer trazer, esse processo de brainstorm, de ideação, para a gente poder gerar inovação, de uma forma mais aberta. E aí, seguindo alguns princípios básicos, né? Tipo, não tem hierarquia, então a gente, muitas vezes, tem algumas etapas que a gente coloca todo mundo para gerar ideia ao mesmo tempo, porque eu não quero um modelo de brainstorm tradicional, no qual, às vezes, uma pessoa dá uma ideia e todo o restante segue aquela ideia, principalmente se essa pessoa tiver uma hierarquia superior dentro da empresa, as pessoas vão querer concordar com a ideia dela. Então, tem uma série de estratégias e de modelos de promover uma sessão de ideação para você ser mais produtivo e ser mais disruptivo nas ideias, né? Porque aqui, quantidade é muito mais importante do que qualidade, ainda nessa primeira etapa, tá? Depois a gente vai para um processo, claro, de priorização e de classificação dessas ideias, tá? A partir disso, a gente vai escolher uma ideia, a gente vai classificar a ideia que seja, sei lá, mais empática, mais disruptiva, mais empática e que seja realizado num menor time, mais empática e talvez aquela que tenha um menor custo de implementação no primeiro momento. Aí a gente pode definir vários parâmetros para escolha dessa ideia, tá? A ideia escolhida, a gente entra num processo de prototipagem, né? E o processo de prototipagem, até corrigindo o que eu vejo muitas pessoas trazendo equivocadamente no discurso de design thinking, eu vejo muitas pessoas trazerem que esse é o momento de construir o nosso MVP, né? O nosso mínimo produto viável, né? O nosso produto mínimo viável. Não é o nosso momento de construir o nosso MVP. O design thinking, ele não tem o papel de construir o MVP que vai para o mercado ser testado. Ele tem o objetivo de criar requirements que vão alimentar a construção do potencial MVP. Isso tem uma grande diferença, tá? Então, a gente está muito mais preocupado em testar uma experiência, em coletar os primeiros feedbacks, em aprender, muito mais entender o que a gente pode promover do que, de fato, construir um produto final que já vai ser utilizado pelo nosso usuário, tá? Então, a gente até fala que o momento do protótipo, ele é o momento da gente, de fato, olhar para essa questão mental e permitir a gente construir soluções inovadoras de forma ágil e um custo mais baixo, mas ainda não se tratando de um produto final. É eu poder conseguir tomar uma decisão se faz sentido seguir em frente, tá? Sem eu começar a investir. Porque tem muita gente que fala também que o MVP é barato. Depende. Porque muitas vezes, para você ter um MVP
produzido e que de fato já seja customizado para você rodar no mercado, isso demanda um alto investimento, muitas vezes. Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, de software, tá? Ou de um produto que está conectado com tecnologia. E aí, protótipo, a gente pode testar ele, né, e pode usar, construir protótipo das mais diversas formas, né? Protótipos que vêm numa questão mais de ilusão, né, de você colocar a pessoa num ambiente que não existe para coletar feedback. Protótipos, né, como eu falei, que vem numa questão mais de papel, que depois você pode evoluir para algo um pouco mais digital. Protótipos no qual você constrói um ambiente que vai simular, por exemplo, um serviço no qual a pessoa vai navegar e vai testar e vai experienciar de verdade, de serviço, por exemplo. Protótipo onde você simula algumas coisas que você quer implementar dentro de uma organização. Isso aqui, por exemplo, a gente fez na Bosch. Protótipos em formas de maquete ou ambientes que você consegue fazer a pessoa navegar e utilizar isso no dia a dia para depois você transportar isso para um ambiente real. Isso aqui era protótipo voltado para repensar uma planta inteira de uma indústria. Protótipos que vão trazer uma questão de gamificação para você validar uma coisa ou outra. Protótipos em formas visuais, como essa de você testar como se fosse um storytelling para coletar feedback. A gente pode ter mais um protótipo de simulação de um ambiente, aqui simulando como se fosse um carro de verdade a pessoa estivesse utilizando. Até protótipos mais robustos, principalmente nesse contexto de Covid que a gente vive, a gente vem tendo vamos dizer assim, um número grande de ferramentas que vem apoiando a gente como designer. Então, isso aqui, por exemplo, é um projeto que eu rodei recentemente, né? Esse foi o primeiro protótipo que eu rodei no Marvel, então a gente criou telas na mão. Aí você tira fotos disso, coloca num software, você só tira foto, consegue permitir a pessoa clicar e navegar, e você constrói isso, sei lá, em 10 minutos, depois que você criou as telas, claro, aqui na mão. Depois a gente veio para um momento mais de wireframe, e depois a gente usa ferramentas, por exemplo, como um Figma, que permite você construir quase que um app final, mas ainda não é MVP. Que a pessoa consegue navegar, mas ela não consegue, de fato, comprar, finalizar uma compra ou coisas assim. Mas a pessoa consegue ter uma experiência muito próxima da real que ela vai ter com o MVP construído. Então a gente também começa a ver uma evolução muito grande de tecnologia que facilita o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, o protótipo, ele também consegue deixar de ter a necessidade de ser presencial. Eu conduzi esse projeto aqui da Austrália, testando com pessoas de um público no Brasil, por exemplo, tá? E a gente chega nessa etapa, que é um pouco misturada com prototipagem, que é a questão do teste, né? De testar tudo isso, sempre coletando feedback e evoluindo e iterando. E aí, o que é importante, né? Até para eu poder encerrar aqui, para a gente poder abrir para a pergunta, é que a etapa de teste, ela para mim é uma das mais importantes também, porque quando a gente descobre e recebe feedback na etapa de teste, a gente tem a possibilidade de pivotar e voltar tudo desde o início. Então pode ser que num feedback aqui que eu receba num teste, eu aproveite esse momento para repensar a minha ideia ou para começar um processo de empatia de novo, porque diante do feedback que a pessoa vai me dar, eu posso aproveitar para fazer novas perguntas para ela e, consequentemente, gerar novos aprendizados, ter novas definições, gerar novas ideias, prototipar melhorias e testar novamente. Então, ele é um processo cíclico que a gente tem, tá? Importante, de novo, só reforçando, queremos gerar requirements, né, necessidades e requerimentos para um possível MVP. Então, a gente está falando disso, de tentar num teste, a gente conseguir permear tudo que a gente quer descobrir, tudo que é desejável, que é gostoso ali pelo usuário, o que traz valor de fato, o que é útil e o que é factível de ser utilizado naquele momento, e não apenas ir lá e testar, por exemplo, usabilidade, né? Eu vejo muitos designers hoje, principalmente de software ou de uma parte mais visual, que acabam desenvolvendo muita funcionalidade sem olhar para outros fatores que são extremamente importantes dentro do contexto de experiência do usuário de verdade, tá? Ou muitas vezes o inverso. Olham apenas para o que é bonito, criam um monte de telinha bonita, né, se a gente fala no contexto de software, mas às vezes ele não testa a real funcionalidade que isso vai trazer para o usuário dele,
tá? E lembrando que a gente está aqui, tá? Então, você pode ver que a parte de construção mesmo, da solução, ela vem num segundo momento, tá? Então, só para reforçar. Design, ele está aqui como ferramenta, só que o design ele não caminha sozinho, o design tem que, principalmente numa empresa. Assim como Agile, o contexto de Agile, se a gente quiser falar de Scrum, se a gente quiser falar de DevOps, se a gente quiser falar de Kanban, se a gente quiser falar de modelo tradicional, Waterfall, doesn't matter, né, nesse sentido, isso para mim é tudo ferramenta, tá? Eu, Alex, considero isso tudo como ferramenta. Se você não tem uma cultura estabelecida e você não tem pessoas que compram isso aqui é nada. Isso aqui não funciona, isso aqui fica duro, isso aqui provoca muito mais restrição do que, de fato, transformação na empresa, tá? Então, por isso que muitas empresas têm começado por onde? Por pessoas. Trazendo pessoas experientes e capacitadas para implementar isso, mas principalmente para promover mudança na cultura, na organização, para que isso, de fato, consiga ser implementado. E aí, por isso que muitas empresas, e começa a surgir muito, essa questão de até novas nomenclaturas. Eu nem estou trazendo aqui, mas o Design Thinking ele pode ser utilizado por marketing, por RH, por operação, por manufatura, por uma série de áreas dentro da empresa. Eu faço muito mais projetos para outras áreas do que propriamente para a área de design ou inovação dentro de uma empresa, né? Porque o Design Thinking, de novo, ele é um mindset que passa a ser incorporado por muitas outras áreas. Mas aí, pela necessidade, começam a surgir várias outras nomenclaturas e posições, como UI, UX, Service Design, System Designer, por exemplo, coisas assim, tá? Eu sou um modelo mais Lamper, né? Existem dois modelos que eu falo de designer. O Lamper, que é aquele que enxerga muito mais similaridades e valoriza as similaridades entre as coisas, e eu sou menos Splitter, que é aquele cara que às vezes olha muito mais a diferença e quer defender o quadrado dele, tá? Como eu falei para vocês no início, eu trabalho como designer, tenho conhecimento de ponta a ponta da operação, me posiciono como service muito mais no mercado, porque o mercado precisa de alguns títulos para você ser escolhido, mas eu não gosto muito de falar, eu faço só isso ou aquilo, tanto como eu coloquei, eu sou Scrum Master também, tenho conhecimento de Agile de forma geral, tenho conhecimento de Growth, mas eu não gosto de separar nada disso, eu gosto de falar design de uma forma geral, passando por todos os pontos que são necessários. Então é isso, Design for It, só para vocês saberem a startup que eu tenho, tá? Então, que eu trabalho aqui também, e trabalho no Brasil, e assim. Bom, acho que é isso, eu vou abrir aqui, falei bastante. Naka, eu fui um pouquinho longe, mas usei os 40 minutos que eu tinha aí, é que a gente teve um tempinho aí no começo, né, de introdução, mas é isso que eu tinha reservado aqui para vocês, tá? Legal, obrigado, Alex. Boa apresentação. Vamos abrir um pouco para a pergunta. Bom, a primeira coisa que eu vi, eu vou perguntar já. Eu vi aquele seu quadro com post-it lá em cima. Como é que você faz para colocar o post-it lá em cima e pegar o post-it lá em cima? Então, aquilo lá, na verdade, é cadeira, né? Cadeira, mesa, depende. A gente vai achando jeito, mas aquele projeto ali que tem aquele monte de post-it, inclusive, foi um projeto bem grande. O projeto que a gente fez, se não me engano, foi para 3M. E a gente teve um grande desafio ali, porque a gente conseguiu mapear ali um número de mais de 10 personas com 10 diferentes necessidades, né? E aí, claro que no momento de design a gente também entra no momento de priorização do que a gente quer primeiro resolver, né? Mas post-it é ferramenta. E até aproveitando, você falou de post-it, né? Hoje, felizmente, tem uma série de ferramentas aí que permite a gente conseguir rodar sessões online, né, de design, como um Miro da vida, um Mural, entre outras, que hoje é o nosso post-it digital, né? Então, eu não tenho mais aquele quadro, aquela parede, mas eu tenho milhares de quadros e painéis online. Hoje eu aprendi com o Leandro aí. Isso aí. Bom, vamos lá. Pessoal, tem alguma pergunta? Eu tenho aqui, mas vamos deixar aí primeiro, né? O anfitrião tá... Só fazer design thinking para resolver o problema de como põe post-it lá em cima, entendeu? É mais ou menos isso. Ali.
E aí, gente, o que vocês têm como pergunta? Senão eu vou lançar uma aqui já. Eu não sei no chat, que eu não abri o chat. Não, acho que o chat era outro. Tá processando aí o que ouviu. No chat não apareceu nada aqui de novo de pergunta. Acho que Tá o pessoal bom. está processando aí, né? Se quiser fazer a pergunta, o pessoal vai embalando aí. Não, eu vou lá, né? Você disse que você está trabalhando em Design Thinking. Eu venho, e tem algumas pessoas aqui que são da área, vamos dizer assim, pré-histórica, né? Área de montadora. E uma das brigas que eu tive quando eu estava em grandes multinacionais, também ainda estou em multinacional, é esse ambiente que o pessoal chama de ambidestria, né? É o famoso entre o que é o flexível, o que é o ágil versus o tradicional. Sim. Até um professor aí da Austrália, que é o Rosman, ele é famoso, que ele fala sobre isso. E aí o pessoal pega isso como se fosse a salvação, né? Por exemplo, a automobilística, ele está no famoso, não é no Blue Ocean, né? O famoso jargão, a gente está no Red Ocean. E os caras querem fazer de tudo para fazer alguma coisa de inovação, começa a fazer o diferente. E aí você tem esse trade-off, né, entre o que é o tradicional, que é uma cultura muito enraigada, versus o novo. E dentro dessa filosofia, os caras querem fazer essa inovação, né, utilizando o design thinking, pensando que estão fazendo um que ele chama de market pool, né? Eu estou desenvolvendo a necessidade, como você falou, eu estou desenvolvendo a necessidade para o meu mercado. E, na verdade, eles estão fazendo um technology push, que, na verdade, o mercado está direcionando para eu fazer isso daqui. E aí você tem que agradar gregos e troianos, né? Como é que você lida com esse tipo? Porque é mais ou menos uma cultura que tem da empresa, e eu vejo que, assim, uma coisa é você que trabalhar lá com a 3M, né? Unilever, esses caras, e outra coisa é você trabalhar com um pessoal mais tradicional, né, uma área. Como que você quebra esse trade-off aí do pessoal? Dentro do processo, assim, quando a gente vai conduzir um projeto numa empresa que é tida como um pouco mais tradicional, conservadora, a gente sempre começa por um processo de cultura, vamos colocar assim, né? Por isso que eu sempre falo cultura, pessoas e só depois ferramenta, né? Então, a gente começa sempre trazendo algumas pessoas do time, porque pensa assim, eu também não entro numa empresa se alguém lá não tiver interesse, né, de levar alguma coisa nova para dentro da empresa. Então, essa pessoa, quando me procura, por exemplo, no contexto de projeto, eu já começo junto com ela a definir quais são algumas peças, né, ou quais são as pessoas que poderiam, de alguma forma, somar o time e que ajude a promover essa transformação ou a incorporação disso dentro dessas organizações, né? E muitas vezes, até algo que é muito comum dentro do contexto aí de como montar times de projeto, principalmente para provocar mudanças, sim, eu busco pessoas em vários níveis. Pessoas que são adeptas, pessoas que são contrárias e pessoas que estão ali no meio do caminho. Essas pessoas que são contrárias, eu, por exemplo, eu uso algumas estratégias de empoderar ela e até dar papel de liderança para ela dentro do time, para que ela consiga, de fato, perceber e experimentar coisas e ela ser a pessoa que vai levar, por exemplo, uma determinada inovação, algo novo para o time dela, porque como ela é crítica, se o time percebe que ela também aderiu, isso me ajuda a poder promover transformação dentro do time. Então, essa é uma das estratégias. Outra coisa que eu faço normalmente dificilmente numa grande incorporação onde está muito tradicional o contexto, eu chego falando de design thinking. Do mesmo jeito que dificilmente, se você está num processo que é totalmente waterfall, se você chegar falando, vamos ser totalmente agile, você vai criar mais aquele sentimento de cruzar os braços e travar do que, de fato, conseguir pessoas para o seu lado. Então, essa é uma estratégia que eu uso também. Eu não entro tanto em terminologias, eu trabalho mais muito contexto, processo, e também um outro ponto começo pequeno. Eu pego algum projeto que a gente sabe que a gente vai conseguir trazer um resultado rápido, para que as pessoas comecem a olhar os resultados muito menos do que olhar as teorias que são colocadas de forma mais assim, sabe assim, não basta você ter que parecer, então a gente cria pequenos resultados para as pessoas começarem a perceber. E aí a gente vai expandindo. E aí a gente trabalha com questões, por exemplo, de como escalar
design dentro das organizações depois que você vai ter nesses nichos para ganhar energia. Normalmente é assim que eu faço, tá? Tá, legal. Botar fogo aí um pouquinho, Alex. A gente já conversou bastante aí. Eu vejo que eu vou discordar de um ponto seu aí. Eu acho que o design thinking não nasceu há 5 anos atrás, né? Ele é algo que caiu no mercado já faz um tempo. Sei lá, tem algumas pessoas que falam década de 90, tem algumas pessoas que falam que parte do que está no design thinking lá vem de antes até, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele não é realmente modismo, ele é algo que já está sendo aplicado aí já faz muitos anos, né? De forma, acho que exponencial aí desde a década de 90, ele vem crescendo muito, mas eu acho que virou sim uma modinha agora, né? No sentido de que ele ganhou o mainstream agora, assim, né? Ainda mais esse momento que a gente está agora de caos ali, eu acho que ele ganhou e aí eu acho que tem muita gente tentando resolver muita coisa com o design thinking, sem parar para entender tudo que o Alex falou. Eu acho que tem um certo caos aí de aplicação de design thinking, né? Tem muita coisa empurrada aí com design thinking. Vamos fazer devagar, vamos entender um projeto que vai chamar atenção, mas também não é aquele negócio gigante que dá para a gente fazer. Eu acho que tem muita gente não entendendo isso. Acho que tem muita gente pegando isso como para resolver todo e qualquer problema do universo e empurrando para dentro e aí não vai funcionar, né? Mas se a cultura da empresa não está pronta para receber aquilo. Tá. Bom, sobre isso eu queria falar uma coisa, assim. Primeiro que existem relatos, assim, do processo de design thinking, né, ou do primeiros relatos que a gente tem de como você deveria olhar para o seu usuário, de fato, para resolver problemas. Esse mindset human-centered design é algo que já vem desde a época de 60, a gente já tem primeiros relatos nesse contexto, tá? Mas, assim, o design thinking, ele não é novo, ele não é mesmo, né? Mas o que ele é? Assim como grande parte de metodologias, né, na gestão de projeto, como o Scrum, entre outras coisas, tem alguém que foi lá, identificou uma série de coisas que são feitas, que nesse caso foi o David Kelly, e processualizou algumas coisas, empacotou, fez o wrap-up daquilo ali, né? Então esse é um ponto, sim, né? Talvez ele ganhe mais força agora por essa questão de tudo que eu coloquei da sociedade, das empresas tentando inovar, de sim ser um tema que ganhou força na mesa dentro das lideranças nas empresas, que é o jeito de promover inovação e por aí vai. Mas eu concordo totalmente com você, e infelizmente, sim, existem muitas empresas, muitos profissionais que vendem o design thinking como a forma de você resolver os problemas da sua organização e realmente vendem design thinking como a única forma de você gerar inovação para o mercado, né? E até naquele ciclo de inovação que eu gosto de trazer o tempo todo, o design thinking ele é o começo, mas ele não é o fim nesse processo, né? Então, se você for até a etapa de geração de ideias, de validação dessas ideias do ponto de vista de protótipo, mas não tiver uma continuidade, ele não é nada. Ele literalmente não é nada. E eu já, sim, participei de muitos projetos que eu fui contratado apenas para entrega de requerimentos para a empresa transformar isso em projeto e colocar num pipeline que ela tem, num backlog que ela tem, que aí a hora que você vai para dentro da organização, isso entra num backlog de vários projetos. E isso se perde, isso morre. Então, qual foi a inovação que você provocou? Nenhuma. Porque enquanto isso não está no mercado sendo utilizado, você não está resolvendo o problema. Então, eu acho que esse é o cuidado que tem que ter, e talvez por isso, Leandro, que você vê muita gente vendendo como a grande solução, mas ele é um item dentro de vários que têm que ser somados. Eu concordo também. Tanto é que eu venho de uma área de manufatura que ele atua muito com Six Sigma, né? Sim. E aí, por causa dessa moda, aí os caras vão falar, vamos fazer design thinking, né? Porque a gente não está conseguindo sair do buraco. E, na verdade, o que o cara está fazendo é um QFD, né? QFD, quem sabe, é desdobramento da função qualidade, de uma coisa que o cara quer entender os requisitos, né? De uma função que já existe, né? Porque quando você fala em inovação, você está elaborando ou você está adaptando aquela função para um novo modelo, vamos dizer assim, que você está querendo. Aí depende do grau de inovação que você está querendo. Ou você está criando uma nova função, né?
O que acontece que em indústria de base, indústria manufatureira, está tendo agora um boom por causa de Agile, Scrum, Design Thinking, eles começam a misturar, e nessa linha mesmo que o Leandro está falando, ele está fazendo problem solving, tentando verificar se eu uso o Design Thinking. Quando você tem outras ferramentas como o Trees, você tem outra ferramenta como o Taguchi, você tem outras ferramentas. Então, os caras começam a entrar no caos, né? E tenta achar uma solução rápida, ou seja, um método rápido, que é o famoso tentativa e erro, e fala assim, eu estou usando Design Thinking, né? Então, é uma coisa que... E para quem conhece, aí você... Por isso que eu falei daquela coisa da cultura, né? Deixa o cara chamar de Design Thinking. Se resolver, para mim, cara... Deixa o cara chamar. O cara bota um quadro lá de post-it e fala assim, isso aqui é Scrum. Agora eu estou usando Scrum. Agora eu falo assim, tá dando resultado? Beleza. O que o cara está fazendo é um Kanban, um FIFO ou um Task Force com cartão, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? E eu gostei dessa sua jogada de trazer, assim, métodos e ferramentas no finais, porque isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né? Por isso vem os modelos híbridos, porque você tem que se adaptar ao que você tá enfrentando, né? O que o cara quer como inovação? Aí você começa a decifrar, traduzir. O cara quer um problem solving, o cara quer não uma inovação, mas uma diferenciação. E aí você tem todas aquelas ferramentas. Aí você vai falar, putz, para fazer journey map aqui, a gente até pode fazer, porque vai estar bonitinho, vai ter lá um storyboard também, vai estar, mas, cara, é mais fácil você fazer um fluxo de processo que você vai ganhar mais rápido, né? Mas acho que essa é a jogada. E esse pulo do gato, né? Seria interessante a gente conhecer, né? Como se adaptar e como colocar cada ferramenta na hora certa, né? Isso. Mediante o que você faz o quê? De entrevista, de diagnóstico junto com a empresa ou com quem está solicitando. Alex, aproveitando que o Nakamura falou, quando não usar, né? Ele trouxe alguns momentos ali que ele falou, puta, eu tentaria resolver com isso aqui primeiro e coisa e tal. Quando não usar Design Thinking, ou eu posso usar toda hora? Como é que é isso para ti? Assim, como é que... Porque a gente sempre ouve as experiências boas, né? Mas acho que a gente aprende muito mais com o outro lado disso tudo, né? Eu acho que assim, tem duas respostas para essa pergunta, tá? A primeira é, se eu estiver falando do mindset de design, da questão do ser colaborativo, da questão de a gente ser empático, da gente promover experimentação, iteração o tempo todo, e a gente ser otimista, eu diria sempre. Sempre você vai usar. Porque isso é mindset. Só que isso você usa para gerenciamento de projeto no modelo de Scrum, você usa para rodar growth, você usa para liderar a equipe, você usa em todo o contexto de Agile, né? Então, do ponto de vista de mindset, sempre. No ponto de vista de processo, eu diria que, por exemplo, se você tem um produto estruturado, que está validado pelo mercado, por exemplo, já está validado pelo seu usuário, e você está querendo simplesmente trazer um crescimento de receita, que é a parte growth, por exemplo, eu não usaria Design Thinking para isso. Até porque a gente parte muito no Design Thinking, que a gente vai lá fazer uma empatia com o cara. A gente vai coletar, vai fazer uma pesquisa. Então eu faria, por exemplo, usando data, usando analíticas da vida, usando pesquisa, usando data que você já construiu, o data engineer principalmente, para você trabalhar, medir e trazer soluções para o seu business de forma mais ágil, sem precisar rodar um processo de Design Thinking, por exemplo. Então, assim, para responder sua pergunta, você consegue ir para o seu mercado o tempo todo. O Lean Startup fala que você sempre tem que estar ouvindo o seu usuário. Agora, não necessariamente ir para o mercado ouvir o usuário significa que você precisa vir para o processo de definição, de ideação, de prototipação e iteração. Às vezes você vai para o mercado e já escuta alguma coisa que já transforma em algo que você vai implementar na sua empresa, por exemplo, né? Então, nós temos os 5, 6 steps do design, até 7, dependendo do modelo que você escolhe, mas eu diria que você pode até pegar processos individuais, né? Eu, por exemplo, às vezes eu estou aqui rodando um projeto pessoal e eu falo para eles assim, vamos rodar um processo de ideação? Eu não estou falando de fazer design thinking. Eu estou falando de usar uma particularidade ali para rodar um processo de ideação e
destravar um pouco o time, que às vezes está um pouco travado para trazer uma solução, né? Do mesmo jeito que a gente só fala, às vezes, vamos fazer um processo de empatia. Isso não é design thinking, isso é agile, isso é gestão de projeto, isso é growth, isso é dia a dia, né, de empresa. Então, assim, eu não sei se eu consigo dizer quando não usar, mas eu consigo dizer que talvez 70% do tempo eu não preciso usar ele inteiro, entendeu? E acho que esse é o ponto. As pessoas, quando começam, elas acham que elas precisam passar por ele inteiro. Se você está no momento de definir uma necessidade, definir um novo produto, trazer uma inovação, trazer uma grande melhoria, talvez sim você tenha que passar pelo processo inteiro. Mas se você já fez tudo isso lá no passado, você consegue pular algumas etapas, entendeu? Uhum. Eu acho que essa é a graça da coisa. E aí você não tem que chamar de design thinking. Você consegue fazer isso dentro do modelo de gestão de projeto. Faz parte do modelo de gestão de projeto. Seu PO tem que estar lá o tempo todo com o seu cliente. Tem que estar lá entendendo o seu usuário o tempo todo. Tem que estar lá gerando business requirements para trazer para o teu time, né? Na hora de conversar com o time, por exemplo, com o development. Então, essa colaboração também ela está presente não só em design thinking. Eu acho que esse é o lance que eu falo que eu gosto de ser um lamper e não um sprinter. Para mim, é o que o Nakamura falou. Você quer chamar de design, você quer chamar de growth, você quer chamar de agile, tanto faz. Então, para mim, não tem muito isso, sabe? Não sei se eu respondi. Se o trabalho foi resolvido, se a dor foi resolvida, tá valendo, né? O importante é entregar o resultado no final. Às vezes a gente empacota algumas coisas porque o mercado ele busca pelo produto de prateleira. Essa é a grande verdade, né? Dificilmente empresas falam assim, vou buscar uma empresa que vai me ajudar a ter um novo produto, por exemplo. As empresas, às vezes, principalmente no contexto agora de startup, ela já nasce com essa linha de inovação na cabeça dela. Então, às vezes, ela fala assim, eu preciso de alguém para implementar Design Thinking, agora eu preciso de alguém para implementar Scrum, agora eu preciso de alguém para implementar Growth, agora eu preciso de alguém... Então, sabe, eles tratam muito assim o mercado. Então, é um pouco do porquê a gente também precisa empacotar um pouco as coisas para entregar. Uhum. E eu acho só o que você falou, por exemplo, o cara chega e quer fazer uma mudança de um produto que já existe, né? Isso aconteceu com uma consultoria que eu fiz dentro da própria Bosch. Agora já passou o tempo, né? Então posso falar. Era uma área que eles atuam no varejo, que é ferramentas elétricas. E aí a própria diretora de marketing veio me procurar, falando assim, a gente precisa remodelar o nosso produto, entrar no mercado online e abrir um pouco o setor de varejo, né? Que eles têm bem forte no atacado, né? E aí uma das coisas que eu falei assim, em vez de se focar no produto em si, no processo do produto, vamos focar na estratégia de negócio. E ela foi um insight que ela falou assim, vamos usar Design Thinking para isso. E tem um método, não é da IDEO, mas é de um outro cara que usa User-Centered Design, que ele usa para Business Innovation. Uhum. Então, a gente fez esse negócio, coisa bem básica, que nem se falou, a prototipagem foi praticamente em Lego a gente fez. E a gente saiu depois em campo procurando como que a gente muda a imagem da Bosch em Power Tools, né, para o mercado de varejo e atacando também online. Então, o não usar é a sua criatividade que você vai falar. Isso você não vai usar, mas olha o que você pode usar. Então, esse que é o ponto, né? Como que você enxerga a oportunidade. Então, esse é o ponto. Você comentou aí, Alex, tem uma coisa chamada churraria, não sei se você já ouviu falar, vem lá da cultura dos samurais, né? Que é aquela coisa de primeiro você copia o mestre, né? Depois você vai passar aí até a hora que você aprende os movimentos, aí você vai para a guerra, se você sobreviver ali algumas vezes, você pode ser chamado de mestre, e aí você entra na parte da desconstrução, né? Você começa a criar a experiência que você teve, seus modelos. Eu acho que o que você falou aí, eu chamo de bate-cinto, né? Você tem um monte de ferramenta no teu cinto de utilidade, aí dependendo do que você tem que combater ali, você pega uma ferramenta ou outra, né? Mas para quem está aqui começando, que nunca fez nada e quer fazer, está empolgado já está marcando na agenda aqui, ó, segunda-feira eu vou fazer Design Thinking aqui, ó. Por onde começa, assim? Qual que é o primeiro passo aí? Olha, eu aproveitaria nesse momento, principalmente os cursos gratuitos que tem,
tá? E tem muito curso gratuito de Design Thinking. Se você buscar, por exemplo, pela própria Ideal, que é uma das referências mundiais, né? De novo, né? David Kelly, da Ideal, lá da Stanford, foi a pessoa que cunhou esse termo, né? Design Thinking, processualizou isso. Então, eu começaria por lá, né? Porque tem cursos gratuitos que você consegue ter uma visão rápida e um entendimento parecido com o que eu trouxe, mas com um pouco mais de profundidade em cada uma das etapas que você vai vivenciar. Livro, cara, é muito simples. Se você gosta de absorver da fonte, eu sou um cara que gosta de absorver da fonte. Então, livros padrões como, né, Change by Design, o próprio livro Design Thinking, tem um que chama Design Thinking só, vai trazer referências de processo, né? Se você gosta da teoria, existe muito case. Eu gosto muito de aprender com cases reais para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Então, se você for para o próprio Medium, né, que é a plataforma de blogs aí mais famosa do mundo, você jogar lá projetos, cases de design thinking, você vai ver um monte, né? Eu mesmo coloquei alguns já lá que conta toda essa etapa, como vivencia. Às vezes você pode colocar cases design thinking B2B, que é o caso de vocês, grande parte aqui, também consegue ter essa referência. Mas, assim, hoje essa é uma pergunta, Leandro, que eu falo, cara, pergunta para o Google que ele te dá muita opção, né? Só não aprende hoje quem não quer, de fato, né? Então, por isso que até quando, não foi muito foco aqui hoje, mas quando eu vou fazer palestra mais específica de processo de entrar, eu trago muito mais case e o jeito que eu rodo do que ficar explicando teoria, porque teoria você não precisa do Alex. Você tem a informação do David Kelly, que é muito melhor do que a minha, que é o cara que criou isso. Então, vai ouvir teoria da fonte, de fato, tá? Então, essa seria a minha recomendação aí. E muito curso gratuito, com certeza, tem hoje. Eu acho que uma sugestão também... O Fábio Opa, tá querendo... Quer falar, Fábio? Com a mão levantada lá. Fala aí, Fábio. Gente, poxa, obrigado. Tá muito legal a conversa aí, a linha de raciocínio de vocês, alto nível. Parabéns, viu, Alex? Muito Obrigado. Legal a apresentação, toda a sua experiência aí. Eu tinha uma perguntinha, não sei se até é muito simplista nesse momento, tá? Mas você falou aí, a pergunta seria assim, pensando então no processo de design thinking, tá? Quais seriam os principais ou os típicos inputs e outputs de um processo desse? Que pode durar dias, né? Talvez semanas, não sei. Então, pensando aí em insumos, artefatos, e depois dá o resultado. Tá bom. Os inputs que a gente traz... Primeiro, assim, só falar de formato, né? Tem uma febre muito grande também de design sprint agora, né? Que é você rodar o processo de design thinking, somente por conta da AJ Smart, que é uma empresa que vem, né, bombardeando o mundo, né, com esse jeito de trabalhar o design thinking. Eu tenho minhas crenças particulares em relação a isso. É muito bom o design sprint, você rodar o processo de ponta a ponta em uma semana, mas só tem que tomar cuidado para ver o nível de solução ou de fato de profundidade que você consegue trazer, porque eu acho que ele vai muito raso na etapa que é mais importante, que é a empatia, né? E muitas vezes o próprio design sprint ele parte de premissas e nem sempre de empatia em profundidade. Então esse é um pouco do risco de você colocar a sua visão no lugar da visão do usuário. É só um ponto de atenção. Mas falando de input, eu diria que o primeiro input que você tem que ter é o que você quer resolver como empresa, como projeto, como produto. Se você não tem claramente definido isso, de o que você quer resolver de problema da organização, não tem por que você começar a fazer um projeto de design thinking. Porque você só vai para o mercado conversar com alguém baseado num roteiro, baseado num roteiro mental que a gente fala, pensando em capturar coisas que vão ajudar a conectar com a sua necessidade real de negócio, tá? Então, o principal input é esse. Você ter claramente definido que você quer usar design thinking para resolver, para ter um propósito. Não porque simplesmente eu quero rodar design thinking porque é modismo agora na empresa, que é o que o Leandro falou, e que sim, tem muitas empresas que fazem, tá? E o output principal que você vai ter disso, na minha opinião, se você fizer um trabalho coerente, é business requirements, né, que eu falo o tempo todo aqui, que é requisitos que vão trazer evolução e vão conectar e vão trazer respostas para esse objetivo que você mapeou.
podendo dizer se o que você vai gerar de requisito se conecta para você como empresa e como produto que você quer prover, porque também você pode falar, não, o cliente quer isso, o usuário quer isso, o usuário precisa disso, porém eu, como empresa, não consigo ou não pretendo, porque não está na minha linha de inovação, não está na minha linha de status quo, de propósito. Ou eu desafio e mudo meu status quo, ou eu também tomo uma decisão de não seguir. Então, por isso que eu falo que ele não traz MVP, ele não traz produto pronto. Ele traz essa reflexão baseada em feedbacks, iterações e por aí vai. Então, isso seria o principal input e output que eu vejo no Design Thinking. Tá? Não sei se eu respondi, mas é isso. Legal, gente. Mais do que respondeu, né? Mais do que respondeu. Obrigado, obrigado. Eu li o livro Sprint, trabalhei um pouquinho com o Design Sprint, na época com o papel de PO. E eu tenho essa mentalidade de, né, qual problema estamos resolvendo, né? Por que estamos aqui? Acho que é o principal motivo. E aí, e no final, né, as reflexões, próximos passos, porque você não sai com uma solução definitiva. Sai com alternativas, reflexões. Isso, exatamente. Isso que é legal. O Design Sprint, ele é muito válido, na minha opinião, se você quer, sabe, gerar requisito rápido, priorizar. Sabe quando você está com backlog? Eu até falo assim, você está com um backlog grande, que você está com dificuldade de priorizar até internamente, faz um Design Sprint rápido, em uma semana, que você consegue pelo menos dar uma hierarquizada, sabe, até eliminar coisas do seu backlog ou trazer item novo, sabe? Então ele funciona muito bem para isso, na minha opinião, assim, tá? Muito legal, gente. Já passou aí 20 minutos aí, tô vendo aí que o pessoal já tá... tem um pessoal aí que... Tá aí, né? Minha filha, meu filho aqui também. Se tiverem, eu acho que perguntas, tem lá tanto no site, lá no que eu tenho, no grupo também, né? LinkedIn, né? Perguntas, né? Então, se vocês quiserem também fazer essas perguntas, pode direcionar para a gente até verificar o que a gente precisa mais sobre isso. Ou mais temas, né, que a gente possa ter no futuro, talvez o teu Design Thinking agora avançado, né? E a gente colocar esse tema. Né? Tá bom. Eu queria agradecer a todos e vamos para a próxima, né? A próxima vai ser do Lean IT aí. Acho que o Leandro vai participar do Lean IT também, né? Vou estar por aqui. Nada pessoal, viu, Alan? O Alan acabou de chegar, a gente já tá fechando aqui. Já. Não, eu estava aqui, é que caiu. Tudo bem, muito bom rever todos vocês aí. Legal. Bom, tá bem aí, Alan. Cadê a cerveja? Eu já vou pegar já. Estava concentrado aqui na explicação excelente do Alex aí. Muito bom, viu? Parabéns, Alex. Obrigado, Alex, Alan. Agradeço. Muito boa apresentação. Espero lá do Growth Hacking, cara. Esse é o que eu quero, tô muito esperando aqui. Vai ser legal também. Vou trazer um resultado bacana que a gente vem conquistando aí para compartilhar. Deixa eu aproveitar só para encerrar aqui. Naka, depois você me fala em relação à apresentação. Eu posso disponibilizar para todo mundo sem nenhum problema, mas daí você organiza comigo, me fala, eu te mando e você dispara para o grupo, não sei, tá bom? Mas eu coloco à disposição a apresentação para todo mundo depois. Tá bom. Alex, posso te pedir, dar uma sugestão? Se você puder colocar lá no grupo, lá, os 2 livros que você falou, de repente um link lá para a Amazon, que seja, você citou as referências aí, a escola que você citou aí, que você falou tem curso gratuito, eu acho que é legal depois você colocar lá no grupo. Pode deixar. E o link dos 2 programas que você falou, acho que um é Marvel, que para mim é comic book, para mim, e o outro é o Figma, né, que você falou. Eu vou colocar. Não dá para compartilhar a stack inteira, que eu tenho uma stack numa spreadsheet aqui do Excel com mais ou menos umas 300 linhas de possíveis ferramentas, assim, pra você ter uma ideia. Tem até o Miro, né? Eu acho que foi o Miro que você mostrou também, que hoje eu estava mostrando o Nakamura, que virou minha principal ferramenta hoje. É fantástico aquilo lá. Tá bom, gente, pode deixar, eu compartilho com vocês tudo no grupo lá. Valeu, gente. Boa noite, obrigado a todos aí. Luciano, Um abraço a todos. Fernanda, Mona Lisa. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Vamos lá. Valeu. Obrigada, galera. Eu fiz um print da tela, vou mandar lá no grupo para registrar nosso encontro. Legal. Legal. Tchau, tchau. Valeu, até breve. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.
Valeu, Alex. Valeu, Leandrão. Foi bom aí? Foi legal. É um assunto que eu já vi algumas vezes, né? Você já conhece bastante, né? Eu já ouvi algumas vezes, já participei de alguns design sprint, então, design thinking, o processo design thinking, então não é nada novo. Mas é muito engraçado, assim, eu estava mostrando para o Nakamura hoje o Miro, ele ficou fascinado, ele não conhecia e coisa e tal, então, acho que para muita gente ali trouxe bastante conteúdo e foi legal, né? Mas eu vejo eu tenho visto bastante você trazer esse discurso provocador, né, em relação ao design. E é engraçado que eu uso, eu também tenho provocado muito, sabe, cara? Porque muitos clientes às vezes me buscam e no fim eles me contratam como design thinking de projeto, porque é o que eu falei, você precisa empacotar e no fim a gente roda coisas que nem são design thinking no meio do processo. Então, eu tenho um grupo que eu criei aí, que é o Combatendo Fake Agile, junto com o Marcelo Neves e o Bernabó. Sei do nome. Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo aí que está atrapalhando o mercado, né? Exatamente. Então, a provocação não é no sentido de atrapalhar o trabalho de quem está fazendo isso, mas é de colocar em pauta para que realmente serve isso, né? Porque você começa a ter entregas ruins em cima de trabalhos bacanas aí. E isso é ruim, né? Isso é ruim, sim, assim, de atrapalhar o mercado, né? Acaba queimando o nosso espaço, né? E uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né, é que hoje